Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar início à nossa terceira aula e a pauta da nossa aula de hoje é segmentação de mercado, um tema muito relevante na abordagem de marketing. Então hoje a nossa aula tem por objetivo entender o quê? Por que uma empresa deve segmentar o mercado? Conhecer os principais modos de segmentar o mercado e entender as bases usadas para segmentar o mercado consumidor. Bem, por que as empresas segmentam o mercado e, antes de tudo, o que vem a ser essa segmentação? Imagine o seguinte, pessoal, eu sou uma empresa que vende produtos diets, né? E aí, como vocês podem ver no slide, eu tenho aqui um doce de leite diet. Será que todo mundo vai gostar desse produto diet? Certamente não, sobretudo as crianças, as pessoas que gostam mais de doce, eles não vão querer esse produto. Por outro lado, existe uma parcela razoável de pessoas, ou que por problema de saúde, ou que por essa necessidade de ficar mais magras e ter um pouco mais de qualidade de vida, optam por comprar esse tipo de produto. Então a empresa precisa segmentar a sua atuação no mercado de modo a oferecer produtos específicos para cada nicho. Então isso é segmentar. Quando eu tenho um produto e eu vou direcioná-lo para um target, como nós vimos na primeira aula, ou público-alvo, de modo que eu possa atendê-lo na melhor maneira possível. Então esse é o conceito de segmentar, dividir, ter uma abordagem diferenciada. Muito embora existam algumas empresas no mercado que com o mesmo produto ela tenta segmentar. O caso da Coca-Cola, falando de produtos diet, nós temos a Coca-Cola normal e nós temos uma Coca-Cola Diet, a Coca-Cola Zero, que são voltadas específicas para um determinado tipo de público. Por que a Coca-Cola fez isso? Justamente para ganhar mais mercado, para que ela pudesse dividir a sua esfera de atuação nas mais variadas quantidades de pessoas possíveis. Então isso é segmentar. Nós temos alguns níveis e vocês podem acompanhar aí pelo slide. O nível de marketing de massa, que ele pode ser observado quando? Quando o produto é desenvolvido e direcionado para todos os compradores. Eu tenho um produto que não tenho muito preocupado com essa segmentação. Professor, e um exemplo desse tipo de produto poderia ser o quê? Carros populares. Quando eu tenho uma grande produção de veículos e eu mando esses veículos para o mercado, nesse primeiro momento, eu não estou fazendo nenhuma segregação. Então, os carros populares visam atender uma grande massa da população. Então, por conta disso, é que essa abordagem de produtos de massa, né? Marketing de massa. É interessante vocês perceberem que a maioria dos produtos que são veiculados hoje na TV são voltados para esse tipo de produto, né? O marketing de massa. Então, quando vocês observarem e assistirem mais atentamente as propagandas que são veiculadas aí nas emissoras de TV que vocês têm costume de assistir, a grande maioria desses produtos são utilizados pela premissa de marketing de massa. O marketing de segmento, por sua vez, ele pode ser observado quando o produto a ser oferecido atende um grande segmento, um grupo identificado dentro de um mercado. Ainda falando sobre carros, nós temos os carros populares, mas nós temos um tipo específico, um segmento específico de veículo que é os modelos de marcas peruas, que tipo de segmento é que vai atender esse? São as famílias. As famílias se constituírem e precisam de um carro um pouco maior. Então esse tipo de veículo é para esse segmento. E o marketing de nicho, ele pode ser observado quando um produto é oferecido a um nicho, ou seja, ele é mais restrito. Um exemplo que vocês podem perceber são os carros de luxo. Será que todo mundo pode ter acesso a uma Ferrari, um carro que custa, sei lá, 500 mil dólares? Não. Então, esse é um produto voltado para um nicho específico. Que nicho? Um nicho de pessoas que têm muito dinheiro e que estão dispostas a pagar aí $500 mil de dólares para a aquisição de um veículo. Um outro tipo de segmentação é o marketing local, que são programas de marketing idealizados de acordo com os desejos ou necessidades de grupos locais, de grupos regionais. Como, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou revendedor de sorvete e eu quero contextualizar os meus sabores à realidade local. Então, por exemplo, nós somos do Piauí. Então, um produto que é muito consumido no Piauí, mas que eu particularmente não sou muito afeto, é um piqui. Imagine um sorvete de piqui. Muito provavelmente você só vai encontrar um sorvete com gosto esdrúxulo desse aqui na nossa região. Por quê? É um produto típico. Então eu tenho várias e várias abordagens com esse contexto. Falando realmente dessa abordagem mais local, desse marketing mais regional, semana passada eu fui a uma loja de sushi e ao chegando lá me deparei com sushi de carne de sol.
E aí, certamente, quem inventou o sushi deve ter se retrocedido lá no túmulo, porque não é algo realmente que foi pensado. Então, geralmente se usa-se peixe. Mas por que que tinha um sushi de carne de sol? Justamente por a cultura local. Então, ele pegou um produto local e aí utilizando desse marketing local para fomentar aquele produto. E a abordagem dele era muito interessante. Coma sushi de carne de sol, sushi com a nossa cara. Então, como eu falei, não é um produto voltado realmente para o nosso... Não é um produto tipicamente, né, não tem lá as suas considerações como sushi normal, mas que eles fizeram uma adaptação para colocá-los com a identidade do Piauí. Um outro tipo de segmentação, pessoal, é o marketing individual, que ele pode ser utilizado nas ações de marketing um para um, ou one-to-one, isso em inglês. Quando a empresa oferece um produto customizado, exclusivo para as pessoas. Em grandes empresas já estão fazendo isso. Nós temos a Brastemp, que você pode comprar geladeiras pelo site, você pode comprar uma geladeira rosa, com o refrigerador, com o congelador embaixo, a porta que abre de uma forma diferente. Então todas essas customizações podem ser feitas utilizando esse marketing individual. E essa abordagem é justamente, pessoal, para criar um conceito chamado de singularidade. E o que é que isso quer dizer? As pessoas querem se sentir singulares na sua essência. Eu quero consumir um produto ou um serviço que só eu tenho. Então as empresas passaram a entender esse mercado e passaram a desenvolver também essa estratégia para poder também atrair esses novos consumidores. Nós temos também o automarketing, que ele é um marketing individual e o consumidor é o maior responsável pelas marcas e produtos que compra. Por exemplo, compras realizadas pela internet. Hoje o e-commerce, né, que nós chamamos, que é o comércio eletrônico, vem crescendo muito. E o próprio consumidor é que vai fazer a sua utilização. Então eu recebo um e-mail, ou às vezes eu nem sou influenciado por esse aspecto da própria empresa e vou estabelecendo toda essa conexão. Então eu vou lá e me sirvo daquele produto ou daquele serviço utilizando como premissa básica a internet. Um outro tipo muito utilizado pela empresa, pessoal, é a segmentação geográfica. É quando a empresa seleciona uma parte de uma região, tamanho da cidade, e vai estabelecer toda a sua abordagem de marketing em cima dessa região. E o interessante, mesmo que em empresas que atuam em todo o território nacional, é interessante analisar, é interessante perceber, pessoal, que ela deve ter uma atuação diferente por estado. Estava vindo para cá, gravei essa aula para vocês e vi um outdoor onde tinha uma mulher muito bonita usando um cachecol. Como vocês sabem, Teresina é uma cidade muito quente. Então, aquele produto não foi aquela peça de marketing certamente não foi direcionada para o público de Teresina. Você passa ali meio-dia, está lá 42 graus, você sente mal em imaginar aquela criatura de cachecol no nosso sol escaldante. Então, as empresas têm que perceber qual é o clima, qual o perfil das pessoas que moram naquela cidade para desenvolver uma estratégia de marketing mais assertiva. Então, é interessante sim perceber esses contextos e analisar e influenciar o consumo de determinados produtos por conta disso. Ao longo das nossas aulas, eu até comentei com vocês que eu recebi um e-mail de uma empresa que vende eletrodomésticos pela internet. E a prerrogativa que ela utilizou para conquistar foi dizer, olha, aí está muito quente, então está na hora de você vender, de você comprar um ar-condicionado. O interessante é que essa empresa vende produtos no Brasil todo. Como eu disse, era um e-commerce, um comércio eletrônico. Mas ela percebeu onde eu estou e pela minha localização e perceber que Teresina é uma cidade muito quente, ela começou a oferecer produtos que fossem condizentes à minha região. Jamais uma empresa, ela não deveria, pelo menos, utilizar de mandar para quem mora em Teresina aquecedor de ar. Porque a região não pede um tipo de produto desse. Então, tudo isso tem que ser pensado e segmentado de modo a entender o perfil do consumidor daquela região. Além da segmentação geográfica, nós temos a segmentação demográfica, né? Que aí é aquela segmentação em perceber comportamentos que vão ser balizados em quê? Idade, gênero, se é masculino ou feminino, classe social. Então, tudo isso eu falei para vocês aí 3 características, 3 variáveis dessa segmentação demográfica, porque uma jovem senhora de 50 anos certamente não vai consumir, ou muito provavelmente não vai consumir, um produto de uma adolescente de 12 anos. Então, esses comportamentos é que vão direcionar todo esse contexto de produtos. Daí existem
existe dentro do marketing uma prerrogativa de conflitos de gerações ou apresentação de gerações. Nós temos a geração Baby Boomers, nós temos a geração X, nós temos a geração Y, que são gerações que apresentam características muito similares dentro dessa sua conjuntura. Então, sugiro a vocês darem uma estudada aí, colocarem no Google o que é que cada geração dessa significa, o que é a geração Baby Boomers, o que é a geração X, o que é a geração Y, para que vocês possam entender melhor como a apreciação dessas gerações tem as suas características diferentes. Então, as empresas utilizam muito disso para poder analisar comportamentos e assim influenciar melhor seus produtos. O IBGE, pessoal, tem muita informação relacionada a dados quantitativos para que se possa fazer uma pesquisa de mercado. Então, vocês podem acessar também o IBGE e ver como é que esses dados estão segregados. Lá nós temos análise de perfil etário por faixa etária. Mulheres de 0 a 18 anos. Certamente, muito provavelmente, essas mulheres vão ter um comportamento diferente das mulheres de 50 a 59 anos. Então, é interessante, sim, perceber esse comportamento no que diz respeito às características demográficas. Classe social também é uma outra variável que deve ser levada em bastante consideração. Hoje, com o aumento da nova classe C, a nova classe média do Brasil, como assim, alguns especialistas têm chamado, elas têm colocado hábitos de consumo diferentes das pessoas que são da classe A, produtos diferentes. Então, a abordagem de marketing também deve ser diferente para atender esse mercado. Nós temos também a segmentação psicográfica, né, que é entender, através da utilização da psicologia e da demografia, como esse público-alvo se comporta. E aí, na verdade, o que a gente vai ter que analisar são duas características importantíssimas. A primeira delas é o estilo de vida e a segunda é a personalidade. A depender dessas características, o produto que eu vou oferecer a elas é diferente. Se eu tenho uma personalidade diferente no indivíduo B ou no indivíduo A, e essa diferença é muito patente, eu tenho que desenvolver uma abordagem diferente também para essas pessoas. O estilo de vida, o meu estilo é um estilo de vida mais light, ou eu já tenho um estilo de vida que tenho mais pouco tempo, então os produtos que eu vou consumir certamente vai ser diferente. Se eu não tenho muito tempo, até a alimentação é diferente, porque eu não tenho tempo para fazer uma alimentação, criar uma refeição de uma pessoa que, por exemplo, tem no seu estilo de vida a questão de gostar de cozinhar. Então, se eu não tenho muito tempo, eu vou optar por um fast food ou comida rápida. Já a pessoa que gosta de cozinhar, ela vai passar mais tempo comendo, preparando, por conta dessas personalidades. É interessante observar, pessoal, também que essa personalidade, né, esses conflitos, são interessantes para perceber esses comportamentos. Eu tenho um amigo que é francês, e lá na França eles têm um comportamento um tanto incomum do nosso, né? Eles chamam lá de slow food, ou comida lenta. Então você vai para um restaurante, você passa pelo menos 2 horas a 3 horas. Você vai lá, tem a entrada, tem um prato principal, tem uma salada, tem a sobremesa, tem um cafezinho. Então, diferente, pelo menos do meu estilo de vida, que por conta do pouco tempo, às vezes eu passo na rua, como McDonald's, e vou comendo dentro do carro mesmo, sujando minha camisa. Então, esses comportamentos têm que ser colocados de maneira que a gente possa entender e estabelecer essas conexões. Então, no próximo slide aqui, como vocês podem observar, eu trouxe a vocês algumas das principais variáveis para a segmentação. Na segmentação geográfica, o que é que nós podemos analisar? Região, o porte da cidade, o PIB. Algumas empresas, algumas franquias não se estabelecem em algumas cidades se elas não tiverem a quantidade X de habitantes. O Habib's, por exemplo, ele não vai para cidades que tenham menos de 1 milhão de pessoas. Então, eles vão se conjecturando, realmente analisando essa prerrogativa de quantidade de pessoas. Então, é um primeiro ponto. Peraí, essa cidade tem menos de 1 milhão de pessoas? Não, então eu não vou para lá. Então, obviamente, pessoal, que não é só essa característica que faz com que uma empresa, uma franquia como o Habib's, como o Spoleto, como o McDonald's venha se estabelecer em uma cidade. Elas vão analisar várias variáveis. No que diz respeito a variáveis demográficas, nós temos a idade, o gênero, se é masculino ou feminino, a renda, o grau de instrução das pessoas que influenciam bastante também. Se uma pessoa, à medida que a pessoa vai galgando um maior grau de instrução, os produtos ou serviços que elas vão adquirir será diferente do que tradicionalmente as pessoas que infelizmente têm uma baixa instrução vão consumir.
Classe social, como a gente já tinha antecipado, também é outra característica que faz toda essa diferenciação no que diz respeito a comportamento e no que diz respeito também às estratégias de marketing. E as estratégias psicográficas, nós temos o estilo de vida e a personalidade. Então essas pessoas são as principais variáveis que nós temos no que diz respeito à segmentação. Professor, e como é que eu vou descobrir essas variáveis? Como é que eu vou entender melhor essas variáveis? Existe, pessoal, um instrumento de marketing muito utilizado pelas empresas chamado de pesquisa de marketing. Como é que funciona essa pesquisa de marketing? Como vocês podem observar, o próprio nome diz, pesquisa. Então, quem vai trabalhar com marketing precisa entender esse mercado, precisa realmente gostar de dados, conhecer o comportamento dessas pessoas. E aí existem alguns sites, como eu já disse, o IBGE é um site que estabelece muito dado relacionado a consumo, a perfil. Então, quem vai trabalhar com pesquisa é de suma importância visitar o site do IBGE. Para quem vai querer uma pesquisa mais refinada, que queira trabalhar com dados relacionados à quantidade de celulares, a perfil de utilização no que diz respeito a celular, eu deixo a dica do site da Teleco. E também a utilização, que aí nós vamos ver ao final da nossa disciplina, como criar um formulário online, né, usando a internet, e fazer uma pesquisa de mercado. Então, estou gravando aí um projetinho para que nós, dentro da nossa casa, teríamos condições de desenvolver um formulário, mandar esse formulário para a internet, utilizando as redes sociais, coletar esses dados e, a partir desses dados, estabelecer algumas estratégias que possam direcionar a estratégia do nosso produto ou serviço. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforçando mais uma vez que qualquer dúvida, sugestão ou crítica, eu estou disponível lá na plataforma. Ou, caso vocês se sintam à vontade podem mandar um e-mail para pedroale@pedroale.com. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço.